livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 7, ele vai falar do quarto selo, que diz assim: quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. O apóstolo João, ele foi levado, no livro de Apocalipse relata, ele foi levado para a ilha de Pátmos. E lá ele teve, a Bíblia fala que ele teve uma revelação. João, ele foi elevado a um estado raro, um estado raro de consciência espiritual alterada, em que seus sentidos foram totalmente arrebatados pela plenitude do Espírito, a fim de que pudesse ver, ouvir e sentir vividamente tudo o quanto lhe seria comunicado por Deus. Então, meu irmão, ele foi todas as revelações que tem no livro de Apocalipse, foi o próprio Jesus Cristo que revelou para João. E aqui a gente destaca, os selos, porque ele fala no capítulo 5, fala da visão do livro do Cordeiro, que esse livro estava selado pelos 7 selos, e aqui a gente destaca o quarto selo, onde fala que ele olhou adiante de mim, estava um cavalo amarelo pálido, esverdeado. O que quer dizer, meu irmão, esse cavalo, Esse cavalo é pálido, que ele está retratando da aparência, das pessoas portadoras de graves doenças, o que simboliza, a pestilência, as epidemias, a morte. Então, queridos irmãos, o livro de Apocalipse é uma revelação, onde relata muitos acontecimentos que iam acontecer no final dos tempos. Então, os selos eles estão sendo abertos. Nós devemos ficar alerta para esses sinais, ficar vigilantes para esses sinais. Aqui a gente vê falar da pestilência, de epidemias e a morte, Aqui nesse livro ele revela o cavaleiro da morte, que vinha no cavalo amarelo, meio pálido, esverdeado, que simboliza a epidemia, as doenças que vem assolando, não só agora, mas ao longo dos anos vem acontecendo várias e várias doenças surgindo, doenças já existentes, doenças que não têm cura, doenças incuráveis. E muitas e milhares de pessoas vêm morrendo. Não só agora, mas milhares e milhares de pessoas vêm morrendo. Se a gente olhar ao longo da história, a gente vê muitas epidemias e pandemias que mataram muitas pessoas. A peste negra. Então, não é de agora. Há muito tempo vem acontecendo. Nós devemos sim ficar espertos, ficar ligados, ficar alertas a esses sinais. Ele conclui também, que esse cavalo ele estava seguido do lugar de morte. E esse lugar de morte representa o inferno. Ele simboliza a pestilência, a morte. E aqui a morte ela é personificada. E o Hades é a expressão grega que deriva do termo hebraico Sheol, que é o inferno, que pode significar o sepulcro ou o inferno em alguns casos. Aqui tem uma melhor tradução como lugar dos mortos, pois lá no Novo Testamento ele é o companheiro da morte. Também ele destaca aqui também nessa passagem, nesse quarto selo, ele fala também dos animais selvagens da terra.
No período do imperador Nero, eles jogavam os cristãos dentro do Coliseu de Roma para ser comido por leões. Então ele está simbolizando isso. Aqui quando ele destaca pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Então a gente repara aquelas pessoas, a gente observa aquelas pessoas que a história conta que foram mortos defendendo o evangelho, jogados no Coliseu, sendo comidos por animais selvagens. Aqueles homens, aqueles crentes, aqueles santos, aqueles homens que defenderam, né, o evangelho até o final. Então, meu irmão, vamos ficar atentos para esses sinais que vem acontecendo. Vamos ficar vigilantes, nos apegar mais a Deus, ao evangelho. Levante-se como um homem de Deus. Creia no evangelho. Obedeça à palavra de Deus. E arrependa-se dos seus pecados, pois o final está próximo. A volta do Filho do Homem está próximo. Portanto, arrependa-se, meu irmão. Arrependa-se enquanto há tempo. Graça e paz. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.